Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre a medicação infantil. A medicação infantil é um processo que pode prejudicar o desenvolvimento das crianças. Entenda como. A sociedade atual, ela costuma buscar soluções rápidas para os seus problemas e que muitas vezes envolve a utilização de remédios para resolver determinados comportamentos e atitudes. E, dentro desse contexto, podemos notar a medicação infantil que envolve a utilização de medicamentos de forma constante durante a infância. Essa tendência é notada quando os professores e familiares eles relacionam as dificuldades de aprendizagem a algum transtorno que precisa de tratamento médico, certo? Assim, muitas vezes, esses problemas na escola são tratados com o uso de medicamentos, o que nem sempre é o mais indicado para todos os casos. Pessoal, nesta aula, vamos entender o que é a medicação infantil e como ela impacta a vida das crianças. Além disso, mostraremos como evitar esse processo. Continue conosco. A medicação infantil, ela pode ser entendida como a compreensão de comportamentos e atitudes da infância, como debilidades que precisam de tratamento, que precisam de medicamentos. Ela é apresentada como uma estratégia eficiente para lidar com crianças que apresentam algum tipo de dificuldade, são impulsivas ou hiperativas, por exemplo. Porém, nem sempre as causas dessas questões são investigadas profundamente e os problemas do ato de medicar não são claramente expostos. Desse modo, questões cotidianas são convertidas em doenças. A família e a escola, que têm a missão de ajudar na inserção das crianças na sociedade, acabam contribuindo com esse fenômeno. Muitas vezes, isso impede que a criança receba um olhar cuidadoso diante dos seus problemas de aprendizagem e comportamento, recebendo apenas um conforto imediato provado por um diagnóstico apressado. Cada vez mais, escolas e famílias identificam um número expressivo de crianças com diagnósticos variados. Com o apoio do discurso médico, elas associam algumas dificuldades do cotidiano, como tristeza, ansiedade e agitação, a conceitos de saúde, como depressão, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros. Isso significa que o sofrimento das famílias e das crianças apresentam algum tipo de comportamento desviante que não existe, Assim, não é possível negar que esses comportamentos precisam receber atenção. Entretanto, é preciso pensar de um modo mais integral, discutindo a possibilidade de outros tipos de abordagens e não apenas as medicações. A medicação impacta a infância de diversas formas, tanto nos efeitos causados pelos remédios, quanto no tratamento diferente que recebem de professores e familiares. Pessoal, desse modo, o desenvolvimento dos estudantes tende a ser afetado por esse aspecto, o que pode trazer algumas consequências para o futuro. Confira agora comigo alguns impactos dessa abordagem. O processo de medicação, quando feito de forma apressada e sem investigação de causas, não dá oportunidade para que a criança lute contra suas dificuldades de forma natural. Isso acontece porque os problemas, como os de aprendizagem, são tratados como doenças, impedindo outras abordagens de serem utilizadas. Desse modo, a criança é desresponsabilizada por seus comportamentos e torna-se impotente diante de seu sofrimento, sendo o médico o único capaz de saber o que fazer. Sendo assim, ela não tem a liberdade de se desenvolver e de resolver os seus problemas sem alteração química que um remédio pode proporcionar.
Quando uma criança recebe um diagnóstico de algum transtorno muito cedo e sem devidas investigações, a família pode passar a justificar certos comportamentos. Ou seja, em vez de orientar a criança a lidar com suas emoções, por exemplo, pais irresponsáveis acreditam, por conta do suposto transtorno da criança, que não há como mudar certas atitudes dela. Desse modo, a família passa a justificar as ações da criança de acordo com o diagnóstico que foi recebido. Isso é prejudicial, pois ela deixa de receber auxílio para lidar com as dificuldades que nem sempre estão relacionadas a uma doença, certo? Olá, pessoal! Outro ponto que deve ser considerado é a possibilidade de limitar o desenvolvimento durante a infância. Esse fenômeno estimula que a criança, quando crescer, o adulto, use diagnósticos para explicar suas falhas e não acreditar que pode alcançar determinados resultados e posições. Desse modo, ela passa a agir apenas de acordo com o que se espera dela, como alguém com um transtorno. Sendo assim, é normal que a pessoa desista de buscar desafios que seriam possíveis, pois acredita que não tem capacidade para cumpri-los, devido ao quê? Ao seu diagnóstico. Algumas atitudes ajudam a evitar a medicação infantil, trazendo desenvolvimento mais saudável durante essa fase da vida. Saiba o que pode ser feito? O primeiro passo para evitar a medicação infantil é acompanhar de perto as crianças. Isso é fundamental para que a escola e a família entendam quais são as causas de determinados comportamentos. Em muitos casos, um comportamento desviante pode ser explicado por algo que está acontecendo com a ausência dos pais, a falta de carinho em casa, bullying sofrido na escola ou outros problemas, com os adultos. Desse modo, as atitudes podem ser uma forma de chamar a atenção, não sendo um indício de algum transtorno. Outro ponto muito importante é trabalhar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais desde a infância. Isso permite que as crianças aprendam a lidar com seus sentimentos, suas emoções e compreendam de maneira mais direta como suas atitudes e comportamentos influenciam no cotidiano. Esses aspectos podem ser trabalhados na escola ou até mesmo em casa. Para isso, é preciso ter tempo para analisar as reações e orientar da melhor maneira possível. Desse modo, é possível identificar problemas que possam ser solucionados sem o auxílio de medicamentos, o que é mais saudável durante a infância. É preciso ter bastante cuidado ao analisar determinados comportamentos e atitudes como sendo algo natural ou necessita de algum acompanhamento médico e também de remédios. Certo, pessoal? Valeu a dica aí. Até mais!